Fala, galera! Bora arrebentar! Boa tarde, São Paulo! Como vocês estão? Todo mundo animado? Bora botar a mão pra cima. Todo mundo animado? Quem vai passar? Quem vai passar? Aê, porra! Vamos todo mundo passar. É assim. Vocês vieram fazer o aulão da EBRAD, não foi à toa, foi pra passar, senão não precisa nem vir, né? E aí, pessoal, vamos falar dessa matéria maravilhosa que é o direito constitucional? Que eu sei que vocês, ao longo da graduação, viveram um caso de amor e ódio, né? Sobretudo pelo controle de constitucionalidade. É tipo aquele ex que você não consegue esquecer, mais ou menos assim, não é? Então, mas a gente vai precisar lembrar dele no domingo, né? Porque muito provavelmente ele vai estar lá na prova. Então vamos começar logo, sem enrolação, vamos falar de controle de constitucionalidade. É a primeira matéria que eu separei para falar com vocês. E eu quero falar com vocês, olha só, nos últimos 2 exames caiu o controle, caiu a DI e caiu a DPF, né? Bem, primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem para a sua prova é que o controle de constitucionalidade pode ser difuso ou pode ser concentrado. Difuso é aquele controle realizado por todo e qualquer juiz ou tribunal, ou seja, um juiz da primeira vara criminal aqui de São Paulo pode realizar o controle? Pode. Um juiz do direito do trabalho pode? Pode. Um tribunal, sei lá, o TJ de Minas, pode? Pode. Tranquilo? Esse é o controle difuso. E o controle concentrado? Aí é o contrário, é aquele que só um órgão pode realizar o controle. Aquele que a gente chama de tribunal constitucional, que quando a gente está falando de controle concentrado em face da Constituição Federal, a gente está falando do Supremo Tribunal Federal. E é lá que você entra com aquelas ações, lembra? A DI, a DO, a DPF, a DC, bacana. Então você diferenciou o controle difuso do controle concentrado. Mas o que eu quero que você lembre desses dois controles? Primeira coisa, sobre o controle difuso, eu quero que você se lembre de uma coisa que já caiu várias vezes no exame de ordem e faz um tempinho que não cai, e eu estou apostando para esse exame. É a famosa cláusula de reserva de plenário, está lá no artigo 97 da Constituição, que diz para a gente o seguinte: lá no controle difuso, aquele que qualquer um pode realizar o controle, né? Se eu tiver no âmbito de um tribunal, ou seja, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, se eu tiver no âmbito de um tribunal, eu só posso decidir a inconstitucionalidade por maioria absoluta dos membros daquele tribunal ou de seu órgão especial. Tranquilo? Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Uma coisa muito simples, é que a turma dentro do tribunal, não tem várias turmas? Turma penal, turma civil. A turma não pode decidir sobre inconstitucionalidade, ela não pode. Ela tem que pegar aquela causa e mandar para o plenário ou para o órgão especial. Tudo bem? Lembrem-se disso, isso é sempre um pega, tá? E você não se atenta e acaba caindo, tá? É a primeira coisa que eu quero que você se lembre. E no controle concentrado, o que eu quero que você se lembre? Daquelas autoridades, porque elas podem ser questionadas de vocês. Ah, professor, aquilo é um inferno, eu nunca lembro aquela desgrama, né? Tem 9 caras lá, um trem chato do caramba, não lembro do artigo 103 da Constituição. Me ajuda aí, vou te dar uma mão, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Quando você for falar daquelas autoridades, quem pode impetrar, né, com as ações de controle concentrado, quem pode entrar com essas ações, você vai se lembrar em caixas mentais. Como? Da seguinte maneira. Pense assim, quem pode entrar com essas ações no STF são somente as autoridades de cúpula dos poderes da República no âmbito da União e dos Estados. Vou simplificar para você. Se você for o Poder Executivo, quem chefia o Poder Executivo Federal? Presidente da? Então ele pode propor ações diretas no STF. E nos estados e no Distrito Federal? Governadores? Então eles podem propor. Vamos para o próximo? Poder Legislativo. Quem chefia o Legislativo Federal? Bem, são 2 casas, né? Então é a mesa da Câmara dos Deputados e a mesa do Senado. Então essas 2 podem propor. E nos estados e Distrito Federal? A mesa das Assembleias Legislativas. Então elas podem propor. Pronto, vamos para o próximo? Poder Judiciário, entra com a ação? Não entra, ele é inerte, não é assim que vocês aprenderam? No processo civil já foi, né? Então, o Poder Judiciário é inerte, então ele não entra com a ação. Tudo bem, quem entra com a ação no Judiciário? As funções essenciais à Justiça. Quem representa a OAB? Conselho Federal da OAB. E o Ministério Público? Procurador-Geral da República. Acabou? Não, todo poder emana de quem?
Então tem o poder popular. São duas figuras aqui também, todas as duas federais. Entidades de classe ou sindicais de âmbito nacional ou partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Acabou, são só essas 9 figuras. Não precisa decorar. Eu falei na ordem do artigo 103? Não, eu decorei de jeito nenhum. Eu guardei em caixas mentais que eu posso acionar a qualquer momento. Você vai fazer isso amanhã. Tudo bem? Ficou claro? Massa? Beleza, pessoal. Então, controle de constitucionalidade, o que eu tinha para falar com vocês era isso. Mas eu não quero sair do Poder Judiciário. Eu quero continuar dentro do Poder Judiciário e falar com vocês sobre uma figura que eu aposto bastante também para essa prova, que é a figura da súmula vinculante. Tá bom. Primeiro lugar, você vai falar de súmula vinculante, o que você precisa saber? O que é uma súmula? Súmula é uma lei? Não. Súmula é uma norma? Também não. Então, o que poderia ser essa súmula? Gente, a súmula nada mais é do que uma frase, uma sentençazinha que condensa a interpretação do tribunal sobre determinado assunto. Então, o tribunal interpretou um determinado assunto, interpretou uma determinada lei, e ele vem entendendo daquela maneira. Ele vai lá, cria uma frase condensando o pensamento dele. Olha, eu penso assim sobre esse direito, ponto. Né? Isso é uma súmula, ele sumula literalmente, então, o que ele pensa. Bacana? Tudo bem, todos os tribunais no Brasil podem criar súmulas, todos eles podem. Mas todos podem criar súmula vinculante? Não. Quem pode criar súmula vinculante? Somente o Supremo Tribunal Federal. Somente o Supremo Tribunal Federal. E o que é essa súmula vinculante? O que é esse vinculante dela aí? Nada mais é do que vincular, constranger alguém a cumprir, ou seja, obrigar alguém. E ela obriga quem, a súmula vinculante? Ela obriga a administração pública e os demais órgãos do Poder Judiciário. Se liga nisso. Ela não vincula o cidadão, porque o cidadão só pode ser obrigado a fazer ou deixar alguma coisa, de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, ela não vincula o cidadão. Tá? Ela vincula o Poder Legislativo? De jeito nenhum. O Poder Legislativo é livre para criar legislação, inclusive, de forma contrária àquela súmula. Então, se liga nisso. Ela só vincula a administração pública e os demais órgãos do Poder Judiciário. Agora eu quero falar com vocês sobre alguns detalhes dessa súmula que podem cair para vocês na prova. Primeiro, como é que eu aprovo uma súmula vinculante? Muito simples. O próprio tribunal pode querer aprovar, falar assim, olha, estamos decidindo tanto isso aqui, então vamos aprovar uma nova súmula vinculante? Beleza. Ou ele pode ser provocado por alguém. Provocado por quem? Por aquelas mesmas autoridades do controle de constitucionalidade. Lembra delas? Daquelas 9? Elas podem provocá-lo a aprovar uma súmula vinculante. Beleza? Tranquilo. Mas, professor, e se eu não concordar com a súmula vinculante? Nossa, que súmula bosta, né? Já olha, meu Deus do céu. Olha que cagada que o STF fez. E o STF, ultimamente, parece que anda com diarreia, né? Fazendo um monte de cagada sem parar. Então, veja só para vocês verem, né? Essa súmula vinculante é uma cagada. Eu não concordo com esse negócio. O que eu faço? Vou entrar com mandato de segurança? Não. Vou entrar com ação de controle? Não. Vou chamar o Superman? Não. O que você vai fazer? Você vai entrar com pedido de revisão ou de anulação daquela súmula. Um pedido de revisão ou de anulação daquela súmula. Quem pode fazer isso? O próprio tribunal de ofício ou aquelas 9 autoridades também podem provocar que isso aconteça. Tranquilo? Beleza. E para aprovar a súmula vinculante, qual é o quórum que eu preciso? 2/3, ou seja, 8 ministros do Supremo precisam votar a favor daquela súmula. Fechou? Bacana. A última informação sobre súmula vinculante é a seguinte. Professor, não é que eu não concorde com a súmula, eu até concordo. O problema é que o prefeito da minha cidade não está cumprindo a súmula, e é assim que cai na OAB, né? O prefeito da minha cidade está descumprindo a súmula, ele está fazendo uma coisa que vai ao encontro do texto da súmula, né? Ou então o juiz aqui do tribunal não está cumprindo a súmula, ele está decidindo de forma contrária à súmula. Como é que eu ataco essa decisão judicial contra a súmula vinculante, o decreto do prefeito como súmula vinculante? Eu ataco ele com o quê? Mandado de segurança? Reclamação constitucional. Essa é a ação cabível, tranquilo? E lembre-se, reclamação não é recurso, reclamação é
ação, tranquilo? Ação constitucional de garantia, inclusive. Então, eu ataco a súmula, o não cumprimento, né, da súmula vinculante com reclamação constitucional. Fechou? Bacana? Legal. Então, vamos superar o assunto súmula vinculante. Eu vou só ficar olhando aqui no meu relógio, né, porque eu tenho que me controlar. Beleza. E vou para o próximo assunto que eu quero falar com vocês, que são as ações constitucionais de garantia. Já que eu falei de reclamação constitucional, vou seguir, né, falando de ações constitucionais de garantia. Eu não vou falar de ação popular. Por quê? Porque caiu nas últimas provas, então não vou falar, né? Mas rapidamente, o que é ação popular? É aquela ação que qualquer cidadão, ou seja, pessoa que está em dia com a justiça eleitoral, se alistou, etc., né, pode promover para anular atos do poder público, né, do poder público, que contrariem, né, a legalidade ou a moralidade administrativa. De um modo geral, é isso que é uma ação popular, tá bom? Beleza. Mas não é dela que eu quero falar, não. Eu quero falar de outras ações com vocês. Eu quero falar, em primeiro lugar, sobre o mandado de segurança. Para que serve essa ação mandado de segurança? Para combater lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo. E o que é direito líquido e certo? Ah, professor, direito líquido e certo é aquele que eu tenho certeza que eu tenho. Você já foi ao fórum? Tenho certeza. Chega lá no corredor do fórum e pergunta para qualquer um, pode ser um estuprador, estuprou 20 pessoas. Se ele acha que ele tem direito de fazer aquilo, ele acha que ele está certo. Entendeu? Então não é isso. Não é ter certeza que eu tenho direito. Que em briga de vizinho, todo mundo acha que tá certo. Não existe isso. Isso nunca foi direito líquido e certo. Ter certeza que eu tenho direito. Isso não existe. Tranquilo? Olha, direito líquido e certo é aquele que você pode provar de pronto. É aquele que você já conduz todas as provas junto com a sua petição. Você entra com a ação e já leva todas as provas do seu direito. Esse é o direito líquido e certo. Por quê? Vocês vão ver essa expressão na prova. Porque no mandado de segurança não cabe instrução probatória, não cabe dilação probatória. Então, o direito líquido e certo é justamente esse, aquele que não exige dilação probatória. Tudo bem? Beleza? Aí sim eu entro com mandado de segurança. Só que cuidado, ele é uma ação subsidiária. Se couber habeas corpus ou habeas data, aí não cabe mandado de segurança. Fechou? Massa? Legal. E o mandado de injunção é para quê? O outro, mandado de injunção, é para combater o quê? A inércia dos poderes públicos, né? Ai, professor, nunca entendi esse negócio, acho esse negócio tão doido. Tá bom, então deixa eu te explicar uma coisa simples. Olha só, quando a Constituição enuncia um direito, qualquer direito que vocês quiserem, sei lá, vida, enuncia lá, direito à vida. Basta ela colocar lá direito à vida ou precisa de normas para regulamentar o direito à vida? Exemplo, o Código Penal dizer quando é que é homicídio, quando é que você tem legítima defesa, quando é que você tem um aborto que deve ser criminalizado, ou quando é que eu posso retirar os órgãos das pessoas quando elas tiverem lá a morte cerebral, por exemplo, e assim por diante. Eu não preciso de uma regulamentação do que foi enunciado pela Constituição? Sim, só que qual que é o problema? É que os nossos congressistas, eles trabalham muito, né? A Câmara dos Deputados, por exemplo, funciona de terça a quinta. Já imaginou isso? Você trabalhar de terça a quinta? Você trabalha análogo a escravo, né? Então, veja, né? Trabalha muito. Não dá tempo de criar a lei, tadinho. E aí ele não cria a lei. E aí eu te pergunto, você vai ficar sem o direito? Aí você não vai usufruir do seu direito? Porque o vagabundo do deputado, né, já que essa expressão agora está na moda, vagabundo, né, vejo muito isso nas mídias sociais, né, e o querido senador, né, não criaram a lei. Não, você pode atacar essa inércia, você pode atacar, né, essa preguiça dele, fazendo o quê? Entrando com mandado de injunção, que combate justamente o quê? A omissão, a falta das normas regulamentadoras do direito constitucionalmente garantido. Beleza isso? Tranquilo? Aí você ataca com mandado de injunção. Agora, cuidado, o mandado de injunção, gente, cabe para qualquer norma constitucional? Lógico que não. Por quê? Todas as normas constitucionais precisam de norma regulamentadora? Não, você lembra da classificação do Zé Afonso da Silva? Tem as normas de eficácia plena, que já podem produzir todos os seus efeitos, portanto não precisam de norma regulamentadora. As normas constitucionais de eficácia contida, que também já podem produzir todos os seus efeitos, mas exigem uma norma que regulamente e restrinja, contenha os seus efeitos, mas se elas já podem produzir todos os seus efeitos, ela também não precisa da lei, ela pede, mas não precisa da lei, tá bom? E logo, por último, a gente tem as normas constitucionais de eficácia
limitada. Essas aqui são definidas como aquelas que precisam da lei regulamentadora para produzirem todos os seus efeitos. Por isso, se cair uma alternativa na sua prova dizendo que o mandado de injunção é cabível em face, né, da não regulamentação de norma constitucional de eficácia limitada, você vai marcar como sendo verdadeiro, beleza? Porque cabe mandado de injunção para combater a inércia do legislador ou mesmo do Poder Executivo, né, da administração como um todo, em face de normas constitucionais de eficácia limitada. Beleza? Tranquilo? Bacana, pessoal. Habeas corpus e habeas data. Não tem lá grandes dificuldades, né? O habeas corpus, a gente combate, né, as lesões ou ameaça de lesão em relação especificamente ao direito de ir e vir e permanecer, que é a liberdade de locomoção, e que eu deixo muito mais para os professores de penal, processo penal, até porque só caiu uma única vez no exame de ordem na matéria de direito constitucional, tá bom? Mas tem o habeas data, e o habeas data é uma aposta para prova, uma aposta muito boa. Para que eu uso o habeas data? Primeiro lugar, gente, habeas data é ação personalíssima. Eu só posso entrar com habeas data para conseguir dados que sejam referentes a quem? A mim mesmo. Eu não posso entrar com habeas data para conhecer os dados da minha mãe, para conhecer os dados do meu patrão. Não, só os meus. Ah, mas é um dado do poder público. Não importa. Somente se os dados pertencerem a você, caberá habeas data, tranquilo? Só cabe habeas data em relação a dados próprios. Essa é a regra no habeas datas. E basicamente o que eu busco com o habeas data? Primeiro, conhecer informação que eu não conheço, ver o que tem ali. Segundo, se eu ver que está errado, eu posso buscar corrigir. Terceiro, se eu ver que está faltando informação, eu posso adicionar informação. E o detalhe é o seguinte, o habeas data é uma ação bifásica. Ela tem uma fase administrativa obrigatória, segundo o Supremo Tribunal Federal, e uma fase judicial posterior. Não entendi nada, professor, que coisa louca. Começa do zero. Começa, não seja por isso. Primeiro, meu filho, você tem que ir lá e pedir para ver o dado. Fazer um pedido administrativo. Se for negado, ou se a administração não te responder no prazo, aí sim você tem direito de entrar com a ação judicial. Traduzindo, você não pode entrar com a ação judicial sem antes fazer o pedido administrativo. Ficou claro isso aqui? Bacana. Tá bom, agora eu já entendi. Mas tem um tal lá de banco de dados, né? Eu entro para conhecer os meus dados, aquilo que diz respeito a mim, que está num banco de dados. Que tipo de banco de dados pode ser para habeas data? Dois tipos. Primeiro, banco de dados, né? Governamental. Governamental é aquele que é do poder público, da administração pública, está lá na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Secretaria de Educação, etc. Ou banco de dados privado de caráter público. O que é o banco de dados privado de caráter público? É aquele banco de dados que pertence a uma empresa, ou a uma associação, ou a uma fundação, mas que acaba sendo compartilhado com outras pessoas, ou seja, ele tem acesso a outras pessoas. Ele é um banco de dados privado de caráter público. Exemplo, SPC, Serasa, tranquilo? Todos eles estão englobados aí. Pessoal, por fim, a última matéria que eu quero falar com vocês é sobre direitos fundamentais, né? Direitos fundamentais sempre cai muita coisa, é impossível o professor chegar aqui e falar que em meia hora vai conseguir cobrir toda a matéria de direitos fundamentais, é óbvio que não, mas eu aposto muito para essa prova em direitos de nacionalidade, artigo 12, né, da Constituição, sobretudo. É uma aposta muito grande que eu tenho. Se não fosse ele, eu apostaria no artigo 14, nas inelegibilidades lá dentro do poder, dentro dos direitos políticos, tá bom? Mas eu quero falar um pouquinho sobre os direitos de nacionalidade. E o que eu quero falar sobre direitos de nacionalidade? Queridos, primeira coisa, brasileiros natos são aqueles que já nascem sendo brasileiros. Brasileiros naturalizados são aqueles que buscam se tornar brasileiro através das previsões legais, tá? Tá lá no inciso 1, inciso 2 do artigo 12. Mas não é disso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar especialmente sobre as distinções. Eu posso criar distinções, diferenciações entre um brasileiro nato e um naturalizado? Somente a Constituição pode fazer isso. Nem a lei pode, tranquilo? A lei não pode criar distinções, decreto não pode, presidente não pode. Somente a Constituição pode estabelecer essas distinções, tá? E eu quero lembrar de duas aqui como apostas da prova. A primeira delas é a extradição. Eu posso extraditar brasileiro nato? De jeito nenhum. Eu posso extraditar brasileiro naturalizado?
Posso somente em 2 casos. Primeiro, se ele cometeu tráfico ilícito de entorpecentes. E aí não importa o momento do cometimento do crime. Segundo, se ele cometeu algum outro crime, tal do crime comum, né? Antes da sua naturalização. Tá bom? Então essa é a primeira diferenciação que eu quero lembrar. A segunda são dos cargos privativos. Cargos privativos de brasileiros natos. Quem são quais são os cargos, né? Que só brasileiro nato pode ocupar? É o mp3.com. mp3.com? Isso mesmo, mp3.com. O que é isso aí, professor? M de ministro do STF. Ministro do STF. P3, 3 presidentes. Presidente da República e vice-presidente da República. Presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. Ele pode ser senador, então, brasileiro naturalizado? Lógico que pode, ele não pode ser presidente do Senado. Tá bom, então MP3 já foi. E o ponto .com? C, carreiras diplomáticas. O, oficiais das Forças Armadas. E, por fim, um M, de ministro de Estado da Defesa. Ele pode ser ministro da Saúde, da Educação, da Segurança Pública, tá? Ele só não pode ser ministro da Defesa. Tranquilo? É isso aí, então, que eu tinha para falar com vocês. Pessoal, por fim, né, óbvio, a gente tem pouco tempo, eu poderia falar aqui, tinha separado algumas coisas de poder executivo, de poder legislativo, falar de foro, mas nunca dá tempo da gente falar de tudo que a gente gostaria. Então eu fui naquilo que eu tenho mais certeza que cai em prova, tá? Mas por fim eu queria deixar um último recado para vocês, que é o seguinte: todos nós temos sonhos, né? Eu sei que todos os professores passam aqui e deixam um recado para vocês. Eu gostaria de deixar o meu, e gostaria que vocês abrissem o coração, não os ouvidos, para escutar. Todos nós temos sonhos. Vocês têm um sonho, eu já tive muitos sonhos e ainda tenho muitos outros. Acho que hoje eu tenho mais do que eu tinha quando tinha a idade de vocês, né? E quando a gente sonha, a gente tem que lutar por aquilo que a gente deseja. E muitas vezes não é tão fácil se tornar advogado, não é tão fácil passar na OAB, não é tão fácil concluir uma graduação, concluir um curso de direito. As pessoas nos julgam e acham que é a coisa mais fácil do mundo, mas não é. É muito difícil, todos nós temos a nossa luta, né? E deixa eu contar uma coisa a vocês rapidamente. Eu conheci um senhor que ele era muito pobre, pobríssimo, miserável. Foi colocado para fora de casa junto com a família porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Conseguiu terminar a 4ª série com 27 anos de idade. Eu estou resumindo a história. Terminou a 4ª série do primário com 27 anos de idade. Mas ele tinha o sonho de ser advogado. As pessoas olhavam para ele, ele era negro, ele era pobre numa época desgramada, lá na década de 30, 40, 50, você imagina essa situação. E ele, dentro daquilo, tinha o sonho de ser advogado, pois ele conseguiu estudar. E estudou, sabe como? Debaixo do poste de luz, porque não tinha dinheiro para pagar a conta de energia. E ele passou na Universidade Federal de Uberlândia, lá da minha cidade, no curso de Direito, e se formou aos 53 anos de idade. Ele se tornou advogado e advogou por 20 anos. E olha só a luta desse senhor. E por que eu sei essa história? Porque esse senhor é o meu avô paterno, né? E eu gostaria de deixar essa mensagem de inspiração que me inspira todos os dias a buscar a conquista do meu sonho para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e uma excelente prova.